Ok, pessoal, então nossa aula está iniciando agora, a gravação. Hoje é dia 10 de maio, né? 10 de maio já, e são 7 horas e 14 minutos. Começando a nossa primeira aula de cinética química. Tá? Quando falamos de cinética química, lembra o quê? Velocidade. Perfeito, é uma velocidade sim. Mas a nossa questão aqui, o foco maior, é a velocidade de uma reação química. Mas ao falar de velocidade, que tipo de velocidade temos em mão, né? Aonde encontra-se essa cinética química? Basicamente em tudo que existe no universo. Por exemplo, o ato de corrosão, aqui temos uma placa de metal corroendo, né? Talvez seja um pedaço de carro, um portão, corrosão. Para ter corrosão química, tem uma reação aí e tem velocidade. Temos aqui uma queima, talvez uma combustão, uma reação de combustão, isso com certeza é, ou talvez uma explosão, né, de alguma coisa, na hora H tirou essa foto, também ocorre uma reação química. A queima da pituca de um cigarro também é uma combustão, ocorre uma reação química. A formação de estalactites, estalagmites, né, demora longo tempo também, são reações químicas. Na verdade, tudo que ocorre entre sistema vivo e não vivo ocorre através de reações químicas. Mas o que tem em comum? Todas elas têm uma velocidade. Tem reações mais lentas e tem reações mais rápidas. Isso é normal. E tem as medianas também. Então, a diferença é que pode ter reações lentas e rápidas, mas, enfim, todas possuem uma velocidade de reação. Essa velocidade de reação chamamos de cinética química, tá? Então, corrosão de metais, formação de caverna, tal. Vou falar disso anteriormente. Bom, vamos lá, direto no ponto aqui, ok? Então, pessoal, conforme eu havia dito, para formar estalactites ou estalagmites, né, demoraria milhões de anos, então são reações bem lentas. A corrosão de metal dura meses, até mesmo anos, mas não é instantânea, mas também não é longo prazo. A queima de um cigarro é questão de minutos, né? Não é bom fumar, lembrando que isso faz mal pra caramba, aproveitando já o recado dado aí. E a explosão de dinamite é questão de instantânea. Todas elas envolvem a questão da velocidade. Bom, lembrando que a velocidade, pessoal, quando a gente estuda a velocidade de uma reação química, temos que ter a presença obrigatória de uma equação química. E dessa equação química, o que a gente pode calcular? Podemos calcular a velocidade da reação consumida. Toda vez que vier a palavra consumida, envolve os reagentes. Então, numa reação química, você tem reação química. Vamos montar uma reação hipotética. N2 mais H2 produz amônia NH3. Tá? Essa equação não está balanceada, vou balancear a equação química aqui. Ok, balanceada. Então, podemos dizer o que numa reação química? Todas as reações químicas têm a velocidade. Beleza. Mas uma reação sempre vai envolver o começo da equação química, que são os reagentes, que vai produzir alguma coisa. Nesse caso, o que é produzido é o produto. Toda vez que o enunciado, uma questão, menciona velocidade de consumo, está referindo-se a reagente. Então, reagente obrigatoriamente será consumido. Ok? E toda vez que menciona a palavra formado, eu tinha que ter reorganizado essa questão aqui do layout, formado seria separado. O formado envolve produto, porque vai ser produzido. Então, o que foi produzido foi formado. Tanto faz, eu posso calcular a velocidade da reação consumida ou a velocidade da reação formada. Não importa. Ambos os valores vai se referir à mesma equação química.
Porque a velocidade da reação, ele segue uma proporção estequiométrica. Como assim uma proporção estequiométrica? Reagente, na verdade, eles vão reagir. Nessa reação química, eles desaparecem e, ao mesmo instante, o produto acaba sendo formado. Por exemplo, eu vou fazer um bolo de cenoura, ou um bolo de baunilha, ou um bolo de chocolate, tanto faz. Antes da reação química, antes de fazer mão na massa, eu tenho lá 2 caixinhas de leite, um pacote de 1 quilo de farinha de trigo, tipo AAA, né? Tem lá meia dúzia de ovos e pronto, tá aí. Então, o que a gente tem que entender? Que antes da reação, temos uma quantidade máxima de reagente. Uma quantidade máxima de reagente. Antes da reação. Que seria nosso tempo zero. Que seria nosso tempo zero. A partir do momento que você pega as mangas e começa a misturar, pega uma tigela, começa a jogar farinha, ovos, leite, bater. Aí pergunto para você, o que acontece com a quantidade de farinha? Farinha limpa. Começa a diminuir. Porque tu estava fazendo mistura. O que acontece com a quantidade de ovos? Começa a diminuir. Porque quando você quebra o ovo, cada ovo, 6 ovos, 5 ovos, e joga aquela gema aí clara e bate lá junto, você não tem mais ovo. Correto? Então a quantidade de ovo começa a diminuir. Porque é reagente. Então os reagentes serão consumidos no passar do tempo. Serão consumidos. Gatinho de leite, joga leite lá e leite também diminui. Então o reagente começa a diminuir. O que acontece com o produto? Acaba criando uma reação química e acaba formando uma massa. Então a quantidade de produto começa a aumentar. Então é totalmente oposta. Reagente a gente consome, a gente consegue calcular a velocidade desse consumo. Enquanto que produto, no tempo zero, nós não temos produto. Então, se eu tiver uma mesa com ovos, farinha e leite, e eu tô com base cruzado, não vai surgir o bolo de nada. Não vai ser para Harry Potter. Bim salabim, aparece o bolo, não vai aparecer. Entendeu? O bolo só vai começar a aparecer, o formato de bolo, a massa do bolo só vai começar a partir do momento que eu vou trabalhar. Sozinho não aparece. Então, no tempo zero, você não tem produto nenhum. Zero. A partir do momento que começa a fazer a massa, a aparência do bolo começa a aparecer. Então, o produto sai do zero e começa a aumentar. E, ao mesmo tempo, o reagente começa a diminuir. Mas, em relação ao produto, eu posso calcular a velocidade da formação do produto. Então, em relação ao produto, eu posso calcular a velocidade de formação do produto. Só ver quem está entrando aqui. Maria Vitória. Voltando. Tá ok? Então, pessoal, uma coisa que tem que ter em mente, se é velocidade de consumo, refere-se ao reagente. Velocidade de formação, refere-se ao produto. Olá, Maria, boa noite. Já estava começando a aula. Tá. Aí voltei para o layout aqui. Já estamos na matéria nova, cinética química. Ok? E detalhe, e se eu quero calcular a velocidade de uma reação química, tanto faz de consumo, referindo ao reagente, ou de formação, referindo-se ao produto de uma equação química, não importa, eu preciso do tempo. O tempo é necessário para fazer o cálculo da velocidade. Sem o tempo, não tem como calcular a velocidade. Tá? Então, esse tempo vai ser relativo. O tempo pode ser segundos, minutos, horas, anos, meses, ok? Mas o tempo vai ser necessário, igual a física. Na física, lá no ensino médio, quando a gente calcula a velocidade na física, o que a gente faz? Marca o trajeto inicial e marca um ponto final. Aí, com o cronômetro, já a pessoa corre de um ponto para o outro, marcando o tempo. Então, pega o distanciamento percorrido, dividir pelo tempo, temos então a velocidade. Velocidade média de uma corrida, por exemplo. Então, dentro da cinética química, o tempo também interfere. Na verdade, são duas coisas só. A quantidade e o tempo. E aí temos a fórmula. A fórmula é essa aqui. Então, vale a pena agora, pessoal, colocar o título do caderno direto no ponto. Eu estou falando um monte de coisinhas, né?
que é menos importante para dar uma base para a nossa matéria, mas anotem essa fórmula aqui, ó. Coloca lá, cinética química, 2 pontos, e anota essa fórmula. Essa fórmula, pessoal, é a fórmula da velocidade. Velocidade de uma reação. Tanto faz velocidade de consumo, que refere-se ao reagente, ou velocidade de formação, que refere-se ao produto. Então, temos a velocidade média é igual. Esse módulo, já vou falar, esse laranjado aqui é módulo, tá? É módulo, ok? Esse laranjado aqui é módulo. Olha esse laranjado aqui. Trabalha bastante. Então, entre o módulo, ΔN sobre ΔT. O que é N? N é mol. N é uma quantidade. Toda vez que mencionamos delta, temos que lembrar que toda delta na física refere-se a uma condição final menos inicial. Então, no caso, delta N é o mol final, 2, final. Vou colocar F. Enfim, coloca 2. Eu vou colocar F. Mol final menos mol inicial. Então, pego a quantidade que eu tenho ainda menos o que eu tinha no começo, eu vou ter uma variação. Dessa variação, eu chamo de delta N. Dividido pela variação do tempo. O que seria a variação do tempo? Mesma coisa. Toda variação vai ser o quê? Final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Que pode ser segundos, minutos, anos, horas, tanto faz, qualquer unidade. Ok? Então, a fórmula é bem simples. Então, é a variação de concentração pela variação do tempo entre módulos. Mas por que tem módulo? Porque caso estivermos trabalhando com dados de reagentes, nessa variação de concentração, repare que dá delta N reagir. O que delta N reagir? Reagente. Se pega o final menos inicial, vai dar um valor negativo. Como um valor negativo? Como estou lidando com reagente, o que é final menos inicial? No tempo zero inicial, temos uma quantidade máxima de reagente. Com o passar do tempo, eu vou usando reagente, a quantidade de reagente vai diminuir. Então, se é final menos inicial, vai ser um número menor menos um número maior. Número menor, que é a concentração final, menos o número maior, que é a concentração inicial, aqui nesse, estou falando desse aqui, ó, dessa aqui, vai dar um sinal negativo, vai ter um valor, vai dar uma variação negativa. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho 10 ovos. Ok? Eu tenho 10 ovos para produzir panqueca. Panqueca não são ovos. Mas a panqueca precisa do ovo para fazer panqueca. Tempo zero. Tá certo? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Marcando o tempo, eu usei 6 ovos. Em 10 segundos, usei 6 ovos. Usei 6. Se eu usei 6 ovos, quanto que sobrou? Sobrou 4. 4 ovos. E foi em 10 segundos. Correto? Se for para calcular a velocidade, velocidade é igual a quantos ovos eu tenho no final? No final só sobrou 4. 4. Quantos ovos eu tinha no início? 10. Eu tinha 10 ovos. Dividir pelo tempo. Qual foi o tempo que eu falei aqui oralmente? 10 segundos. Então, final, 10 segundos. Qual foi o tempo inicial? O tempo inicial é 0. Então, repare que na parte de cima, usando reagentes, toda vez que estamos lidando com reagente, o valor dessa variação vai ser negativa. Vai ser negativa. 4 menos 10 dá menos 6. Só que na reação química não tem valor negativo.
Não existe valor negativo. Diferente da física. Na física, quando dá um valor negativo, a gente entende o quê? Em vez de correr para frente, estou correndo para trás. Entendeu? Na mesma velocidade, mas em vez de correr seguir bem em frente, estou correndo para trás. Isso é negativo da física. Mas aqui a reação química não tem negativa. A reação vai reagir, acabou. Ponto final. Ele vai e ponto final. Por isso que tem um módulo. Esse módulo tem a função de neutralizar. Se caso dá sendo negativo, ele vai neutralizar. Neutraliza o valor negativo. Basicamente não significa nada pra gente. Entendeu? Só neutraliza. Porque nesse dado aqui, se for continuar fazendo cálculo, velocidade média igual a menos 6 dividido por 10. Entendeu? Ó, aqui vai dar valor negativo. Vai dar 0,6. Negativo. Mas como é uma reação química não vai ter um valor negativo. Diferente da física, que o negativo significa que está correndo para trás. Entendeu? Então eu neutralizo ele com módulo. O módulo é essa função de neutralizar o valor negativo. Mas se eu tiver valor negativo, quer dizer que aqueles dados que nós temos é de consumo. Reagente. Que está sendo consumido. Ah, mas professor, pode ser que vai dar em cima um valor positivo? Pode. Quando naturalmente o valor aqui em cima, a variação de concentração é positiva, quer dizer que estou lidando com produto. Produto. Ok? Esse é o ponto primordial que temos que ter na questão da matemática. Tá? Ponto primordial. Mas isso é de menos. O que tem... Ah, não entendi nada, professor. É muito complexo. Para mim, hoje é treino na segunda-feira, é complexo. Não. Então só sabe que se dá valor negativo, se ignore. Só isso. Fazer matemática, ignore. Mas o valor negativo indica que estamos lidando com dados de reagentes. E se for positivo naturalmente, são dados de produto. Tá? Ponto final. Dessa fórmulazinha que pedi para vocês anotarem, pessoal, tem variações. Olha as variações. Eu posso trabalhar com antes... era a velocidade entre módulo. Variação de mol. N, que é mol, já vimos isso em matérias anteriores. Mol. O que é mol? Mol é uma quantidade de matéria. Então, mol final menos mol inicial, dividir pela variação do tempo. A fórmula anterior. Mas, ao invés de vir variação de mol, pode vir com outras grandezas químicas e físicas. Pode vir o quê? Variação de concentração. Tá? Concentração final menos concentração inicial. Concentração final menos concentração inicial. Se for reagente, a quantidade inicial é máxima. Conforme o tempo, a concentração do reagente diminui. Ok? Pode ser com massa. Gramas final menos gramas inicial. 10 menos 30. Entendeu? Aí, ou um mol. Esse ΔN é o mol, que foi falado anteriormente. Normalmente, as questões costumam trabalhar com concentração. Esse é o comum. É o mais comum. Mas qual concentração, professor? A gente já estudou duas concentrações tradicionais. Quais são as duas concentrações tradicionais? Gramas por litro, que é o Czão, ou mol por litro. Lembra? Que é o emisão delicado, ou emisão com rabinho. Normalmente, a concentração referida é com mol por litro. É com esse cara aqui, ó. Mol por litro. Que é o mol, quantidade sobre o volume. Tanto que o mol por litro, esse M, ele é representado por colchete. Colchete. Aí esse colchete entra pH, pOH, equilíbrio, deslocamento. Colchete. Como assim? Então temos uma fórmula, uma nova fórmula. É a mesma. Tá? Mas colocando a simbologia. Velocidade de uma reação é igual variação de concentração, concentração final menos concentração inicial, mol em mol, dividir pela variação do tempo. Variação do tempo. Ok? Tá aí.
É simplesmente essa formulazinha, não tem muito segredo. Agora, Luísa, como eu estava falando aqui, como assim neutraliza a conta para I, então? Já vou mostrar como que vai cair, como que vai cair essas contas aí, tá? Tranquila, Luísa. Tranquila, Maria. É que eu só vi agora porque estava tampado minha tela aqui. Então, beleza. Mas inicialmente temos então a fórmula, a cinética química, e anote essa fórmula. A mais importante, as quatro são iguais, é a mesma coisa, a mesma, só muda então a grandeza. Em vez de massa, vou trabalhar com mol. Em vez de mol, vou trabalhar com concentrações. Mas é tudo igual. Tá? Entre aspas, são todos iguais. Essa variação de fórmulas. A fórmula é esta. Não tem muita saída, não. Ok? Bom, conforme eu havia dito para vocês, está falando, mencionando agora aqui, a reação química, ele segue uma proporção estequiométrica. Como assim uma proporção estequiométrica? Temos que ter obrigatoriamente uma equação química balanceada. Equação química balanceada. Como assim equação química? Antes de qualquer cálculo, antes de começar o cálculo, o ideal é ter uma equação química balanceada. Como assim? Eu tinha colocado uma equação química hipotética de N2 mais H2, produz isso aqui. Beleza. Tá? Mas se você olhar para essa equação química, não tá legal. Tem coisa estranha. Como assim tem coisa estranha? Aqui no começo, temos 2N, 2H. 2 de cada. 2 átomos de N, 2 átomos de H. E no final, tá vendo que deu apenas um N e 3H? Não bate. Não bate. Né? Não bate. Por que não bate? Ué, se eu tenho 2N no começo e no final só tem um N, tenho 2H no começo e no final tem 3Hs. Como que tem a mais e tem a menos? Pode isso? Pode isso, Analdo? Não pode. Não pode. O que a gente aprende no ensino médio? Que na química segue as leis. Que leis? Lei da conservação de massa e lei das proporções. O que é a lei de conservação de massa? Aquela famosa grave da biologia. Na natureza, nada se pede, nada se cria. Tudo se transforma. Isso quer dizer o que eu quimicamente falando? Se eu tenho 2 átomos de N e 2 átomos de H, que formam H2 no começo, eu não posso perder ele. No final, não importa no que vai se transformar, se vai se transformar no Godzilla, transformar em Power Ranger, transformar em Alan Lau, não importa no que vai transformar, lá no final, também tem que ter 2N e 2H. Nada se perde. E nada se cria, não pode ter nem a mais, nem a menos. Exatamente a quantidade que você teve no começo. Então, aí temos uma equação química balanceada. Mas se olhar bem para essa equação que eu desenhei aí no quadro, não está balanceada. Tem 2N, 2H, 1H e 1N e 3H. Não bate. E aí eu tenho que balancear. Ok? Para balancear, colocamos um número aqui na frente, que chamamos de número de coeficiente. Esse espaço aqui é chamado de coeficiente. Tanto que, ó, em Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, aí coloquei A, Bzinho, Czinho e Dzinho são coeficiente, que faz o balanceamento da equação química. É isso que está dizendo aí na parte textual. No caso aqui, eu tenho 2N, aqui só tem 1N. Então aqui eu tenho que colocar o número 2, pelo menos, para ter 2N igual a. E aí eu vou brincar de equilibrar a equação. Lá no final tem 6H, aqui 6H. Mas só que, durante uma avaliação, eu vou dar pronta uma equação química para vocês. Então, eu não quero que preocupe com isso. Em balancear a equação química. Eu vou dar pronta. Você tem que saber interpretar. Tá? Então, a equação química está pronta. No curso do cachorro. Está cheirando demais. Só falta fazer cocô xixi em cima do sofá. Sofá. Então, vou dar pronto para vocês. Mas o que você tem que saber é que ele segue uma proporção estequiométrica. Como assim proporção estequiométrica? Vamos analisar essa equação mais uma vez aqui, ó. De acordo com essa equação química,
eu pegar uma outra cor aqui. E eu sabia. Tinha dado esse delay. Uma molécula de N2 reage com 3 de H2. Pessoal, olha só essa proporção. Se eu tenho uma molécula de N2, eu preciso de 3 de H2. Então, um N com 3H. 3H. Um N com 3H. Tá? Um N, uma molécula N2 com 3H2. Eles vão colidir reação produzindo 2 NH3. Essa é a proporção. Um N2 para 3H2 produz 2 NH3. Está equilibrado. Se eu resolver duplicar a quantidade de N2, como se duplicar em vez de usar um N2, eu quero usar 2 moléculas de N2, eu vou ter que duplicar a quantidade de H também. É como se fosse uma reação. Eu quero formar casais. Casais heterossexuais. Hétero. Se eu tenho uma mulher nessa festa, eu vou convidar um homem. Com a intenção de formar casal. Então, se eu tenho 5 mulheres, eu vou ter que ter 5 homens. Para formar 5 casais. 10 casais. 15 casais. Segue uma proporção. Entendeu? Mas nem sempre uma reação química, a proporção é 1 para 1. Tipo, um homem e uma mulher, um casal. Aqui está sendo 1 N2 para 3H2, produzindo 2 NH3. Essa batida de palma quer dizer que aconteceu uma reação química. Eles reagiram. E aí produzindo amônia, NH3, mas a proporção produz 2 NH3. Tá? Então a reação química segue uma proporção estequiométrica. Enquanto que o reagente só vai desaparecendo, N2H2 na verdade não existe mais. Na prática, esses dois aqui não existem mais. Esse aqui não existe, nem isso aqui existe mais. Na prática. Por que não existe? Porque está produzindo isso aqui. Isso aqui começa a aumentar de quantidade. É tipo farinha, ovos, leite. A partir do momento que você mistura, você não tem mais leite. Você não tem mais o ovo separado. A farinha já está virando massa, entendeu? Então, o reagente vai ser consumido. Tá? E produtos vai sendo formado. Ok? Então, é questão de pensar. Direto para cá. Olha só. Aí vem a Luísa para tirar uma das dúvidas. Repare que aqui é uma reação química igual a anterior, que eu coloquei sem querer, ficou idêntico. Mas aqui é uma reação de amônia, NH3, ó, cada 2 NH3 produz um N2 e 3H2, tá? Então temos já a equação química balanceada. E aí o que acontece? Você imagina você no laboratório, você mistura esses caras aí, e acompanha a reação. E você vai medir, anotar os dados com um sensor digital, que vai te dar a concentração, a quantidade que tem. E acompanha a reação química. E a cada hora, você olha a concentração que tem. Ok? Aí você monta essa tabela. Tabela hipotética montada. A 0 hora, quer dizer, antes da reação, nós tínhamos uma concentração de NH3 de 8 mol. 8 mol por litro de NH3. Aí NH3 começa a reagir. Isso é som de reação química. NH3. Reagindo, produzindo quem? N2 e H2. Produzindo esses caras aí. Beleza? O que acontece com o passar do tempo? A quantidade de NH3 começa a diminuir. Tanto que ao passar 1 hora de tempo, olha a quantidade de NH3 para 4. Passou mais 1 hora, total 2 horas, foi para 2. Passou mais 1 hora, total 3 horas, sobrou só 1. Um mol disso aqui só. De reagente. Por que eu sei que é NH3? Porque aqui está falando que é NH3, ó. Reagente. Entendeu? Reagente começa a diminuir com o passar do tempo e produto aumenta. Mas aqui só tem dados de reagente. E aí perde-se o quê? Qual vai ser a velocidade no intervalo de 3 horas? 3 horas. Simples. Se ele quer de intervalo de 3 horas,
Qual que é o inicial? Inicial está aqui. Está aqui. Inicial. Que é 0. 3 horas bateu onde? Bateu aqui. Final. Aqui é final. Então é só pegar esses dados aqui, ó, para jogar na fórmula. Joga na fórmula. Que fórmula? Velocidade igual módulo. Nossa, que horrível. Que torto. Então, fórmulazinha aqui. Variação de concentração pela variação do tempo. Substituindo. Velocidade é igual. Variação. Concentração final. Depois de 3 horas. Só sobrou 1. Mas quanto que tinha no início? 8. Dividido por tempo. 3 horas. Qual que é o tempo inicial? 0. 1 menos 8 dá menos 7. 3 menos 0 dá 3. Repare que vai dar um sinal negativo. Por que deu sinal negativo? Porque esse valor refere-se ao reagente. Ele está sendo consumido. Consumido. 7 dividido por 2 está quanto? 2,333. Resposta. Mol por litro por hora. Essa é a unidade. Por litro por hora. Pessoal, olha só, essa é a velocidade de consumo. Velocidade de consumo. De quem? NH3. 2,33 mol por litro por hora. Então, a cada hora, 2,333 vai sendo consumido, produzindo N2H2 a cada hora. Então, tem uma velocidade. Aí entra quem? Entra o biomédico, entra a farmacêutica. Isso aqui, se você está trabalhando na Prats, na indústria Prats, mega indústria, parece que é do Paraná, Toledo, né? Não sei quem se mora perto. Pessoal, lá vai ser poderoso, né? Essas áreas de farmacêutica é muito poderoso. Né? Prats, lá Dona Dulce lá. Pessoal, vai contratar alguém para fabricar remédio, fabricar um farmaco, um bioativo. Tu tem que saber fazer os cálculos de velocidade. Entendeu? Para saber qual o tempo que vai ser produzido e qual a quantidade. Tu tem que saber calcular. Tu tem que conhecer a reação química e vai te perguntar, eu quero 1 tonelada aí para uma semana aí, tá? Aí vem o presidente, 1 tonelada de cloroquina. Dá? Dá para produzir? Como você vai saber a velocidade? Então tem que depender da velocidade da reação. 1 hora, quantos mol é produzido? Entendeu? Aí você vai fazer a proporção para ver, sim, não dá, só dá. Entendeu? Você é o responsável técnico, você é o RT. Vocês serão RTs, responsável técnico. Você tem que ter uma noção. Tá? Então, é claro que você vai fazer uma escala menor, como aqui agora uma escala menor, para ter uma proporção de uma escala maior. De quanto que pode ser produzido, qual que é a velocidade da reação química em um período de tempo. Na verdade, essa aqui é uma escala menor, escala laboratorial menor, para você ter uma noção como pode ser feito em escala maior. Ok? Então, tem a variação do tempo. Mas, tem porém. Então, a velocidade da reação é 2,33333 mol por litro por hora. Beleza, de quem? De consumo de NH3. Por que consumo de NH3? Porque esse aqui é que vai sumir. NH3 que vai sumir. Produzindo quem? Produzindo N2H2. Só que a proporção aqui, o que acontece? O que acontece então? Eu estou calculando esse cara aqui, ó, produto, reagente. Usei os dados dos reagentes entre 0 a 3 horas, entre 8 a 1, 1 menos 8, né? Os valores que eu destaquei aqui. Mas a questão pode perguntar para você qual que é a velocidade de produção de N2. Eu sei que a produção de consumo em 3 horas é de 2,333 mol por litro por hora.
Isso é de consumo, reagente. Mas para produzir N2, qual vai ser a velocidade? Aí que você vai precisar de uma equação química balanceada. Por quê? Olha a proporção. A equação química diz o seguinte: a cada 2 moléculas consumidas, produz apenas uma de N2. Uma de N2. Durante 1 hora, o consumo é de 2,33 mol por litro, por hora. A cada hora. O consumo é essa aí, que foi calculado embaixo. Qual que é a quantidade produzida de N2, então? Teoricamente, você não sabe. Toda vez que você não sabe é X. É só fazer regra de 3. De 2 para 1 é metade. Metade de 2,333 vai dar 1,15555. Então, aqui, a quantidade produzida, 1,15555. Tá vendo? Então, com dados de um componente, seja qual fosse reagente de produto, a gente consegue calcular a velocidade do outro componente. Como assim, professor? Não estou entendendo muito bem. Se eu tivesse numa festa um casal heterossexuais, um casal, tá? Tradicional, heterossexual. Aí vem a pergunta: esse casal vem de quantos homens e quantas mulheres? Você sabe que vai vir de um homem apenas e de uma mulher. Um casal. Então você consegue, se você tiver informação de um, você consegue calcular a proporção que tinha do outro. Se você tem os dados dos produtos, a quantidade marcada de produto, dá para saber de quanto você vinha de reagente. Ou de reagente, quanto conseguiu produzir produto. É igual bolo. Quando a mamãe, vocês mesmos fazem um bolo e sabe que tem visitas, o vô tá vindo, a avó tá vindo com o tio, com a tia, que é uma porrada de filhos também, porradinha. Então, se você vai fazer um bolo para agradar, você vai fazer um bolo maior, não é mesmo? E como você faz fazer um bolo maior? Mesmo não sabendo qual maior que vai ficar, vai fazer um bolo maior. Você dobra a quantidade de reagente para produzir o dobro do tamanho do bolo. Expectativa e realidade. Então, com a quantidade de reagentes, você consegue calcular a velocidade de produção do produto. Ou se você tiver informação de produtos, você consegue ter uma noção de quantos reagentes preciso e qual vai ser a sua velocidade. Uma coisa puxa a outra, porque ele segue uma proporção estequiométrica. Ok? Eu estou olhando a lateral bem para ver se tem alguma dúvida, mas ninguém lançou nada. Tá? Ah, mas professor, ele poderia perguntar um pouco diferente, usando esses dados aqui? Poderia. Como assim? Ele quer a velocidade de formação de H2. Eu quero esse aqui, de H2. Em um prazo de tempo de 2 horas. 2 horas. Mas olhando para essa tabela, eu não tenho de H2, eu tenho de NH3, que é amônia. Mas dá. Então, primeiro você delimita onde você quer puxar os dados, de 0 até 2 horas. Então, primeiro, velocidade de consumo de NH3 é de 2 menos 8. Por que 2 menos 8? Concentração final menos inicial. Dividir pela variação do tempo, que é 2 menos 0. Aqui vai dar menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2 dá 3. Módulo neutralizou. Mol por litro por hora de NH3. Então, no intervalo de 2 horas, a velocidade de 3 mol por litro por hora de NH3. Em 2 horas. Em 3 horas tinha dado menos, né? Porque a velocidade vai caindo. A velocidade começa alto, é tipo uma corrida. Quando você começa a correr, você está como empolgado, mas depois, reta final, metade, está cansado já. A velocidade diminui. Aí por isso vem os atletas de alto rendimento que sabem controlar a estratégia, qual que é o momento de acelerar.
E esses dados aqui é de 2 horas de amônia. Né? De amônia. De NH3 durante o período de 2 horas. Mas eu não quero de amônia, eu quero de H2. De H2. Ai, meu Deus. Tô com delay. Aí. É de H2. Dá pra calcular? Dá. Nesse mesmo tempo de 2 horas. É só fazer proporção. Que proporção? De acordo com a equação química, a cada 2 NH3 produz 3 H2. A cada 2 NH3 produz 3 H2. Mas não foi consumido 2, foi consumido 3 NH3. Quantos de H2 vai ser produzido? Não sei. X. Regra de 3. 2 vezes 2x, 3 vezes 3 dá 9. X é igual a 9 sobre 2. 4,5. De H2 mol por litro por hora produzido. Então, o que eu quero mostrar, dizer isso com vocês, para vocês. Ah, nossa, Rafa, Rafa, isso aí, que bom. Quer dizer que com o valor de 1, eu consigo achar o outro. Porque uma coisa leva a outra, faz parte de uma equação química. Ah, para produzir 1 quilo de ovo, de bolo, vende quantos ovos? Ah, vende 6 ovos. Um pacote de farinha, entendeu? E segue uma proporção, é só fazer a proporção, tá? Então, o que temos que saber é o quê? Que existe velocidade de consumo, que refere-se ao reagente, e existe a velocidade de formação, que refere-se ao produto. Segue uma proporção estequiométrica, ok? Aqui dá um dado importante, interessante aqui, pessoal. Esse aqui é de NH3, tá? Usando aquela tabela anterior, ok? Aqui foi calculado o intervalo de 1 hora, de 0 para 1 hora. Então, ó, tempo final menos tempo inicial. Concentração final menos concentração inicial. Aqui, final, deu 4 mol por litro. Aí, de 1 a 2 horas. Então, eu peguei tempo final menos tempo inicial. De 2 horas menos 1 hora. A concentração final menos concentração inicial. 2 menos 4 dá menos 2. E a velocidade dá 2 mol por litro. Agora que é o próximo intervalo, de 2 a 3 horas. Então, a cada intervalo, estou tirando os dados aí. Né? 3 menos 2 e 1 menos 2. E aí, deu a velocidade. O que quer mostrar com isso aqui? Que a velocidade não é constante. Não é sempre aquela velocidade. Nunca. Se estamos lidando com reagente, a velocidade sempre vai diminuir com o passar do tempo. Por que vai diminuir? Porque a quantidade de reagente começa a diminuir também. Quando você não tem mais reagente, começa a reação química produzindo no final, produto. É como se fosse uma festa, 10 homens e 10 mulheres. Não dá nem 10 minutos, 5 minutos formamos 5 casais, 10 casais. O que acontece? No início, a velocidade de formação do casal é rápido. Mas conforme vai sobrando os homens, sobrando mulheres, por que sobrou? Porque não rolou química. Entendeu? Você não é obrigado a ficar com alguém que não rolou química. Eu acho ele feio, feia. Vice-versa. Você não é obrigado. Então, não vai ter mais reação. Vai chegar um momento que não vai ter mais reação. Eu tenho reagente, tem mulher, tem homem, mas não tem reação química. Então, a velocidade da reação sempre vai diminuir. Diminuir para quem? Reagente. Então, quando eu tenho dados de velocidade caindo, estamos referindo ao reagente. Se fosse casal, produto, ali aumenta. Começa 0. Conforme vai formando casal, vai surgindo casal, a velocidade vai aumentando. É o oposto. Reagente é consumido, produto é produzido. Reagente diminui quantidade, produto aumenta sua quantidade. Que uma transforma-se em outra. Tá? Então, é uma questão interessante. E aí diz que a velocidade diminui na questão dos reagentes. Sempre vai diminuir. Aí está o gráfico, pessoal. Então, a gente consegue montar o gráfico de velocidade. Né?
A partir de 1 hora, a quantidade de NH3 foi de 4. Então, antes, tempo zero, eu tinha uma concentração máxima, 8. Passou 1 hora, foi de 2. Passou 2 horas, a quantidade também diminuiu para 2. Passou 3 horas, a quantidade diminuiu para 1. Então, a quantidade dele começa a cair. Proporcionalmente, o produto aumenta. Esse aqui é do N2. Mas aumenta na proporção de 2 para 1. A cada 2 disso aqui desaparece, forma 1. Se eu tivesse 4 desaparecendo, forma 2. Se tivesse 6 aparecendo, forma 3. É metade. Então ele segue uma proporção do anterior. Quanto que nos primeira hora sobrou 4 isso aqui, metade de 4 é quanto? É 2. Olha o 2 aqui, ó. 1 hora. Metade de 4 é 2. Porque segue a proporção. De onde tira esse valor? Da equação química. A equação química diz isso para mim. Se eu vejo que tem um casal, eu sei que vem de um homem e uma mulher. Se eu vejo que tem 2 casais, eu sei que vem de 2 homens e 2 mulheres. Entendeu? A gente tá pra gente especular. Saber de quantas pessoas tinham solteiro para produzir o casal. É só seguir uma proporção estequiométrica. E nossa reação é cada 2 NH3 produz 1 N2. Se tem 4 NH3, produz 2 N2. Se tiver 6 NH3, vai ser metade, 3 N2. Enquanto de H2, aumenta. Né? A cada 2 NH3, produz 3 H2. Aí 4, aí aumenta lá para mais. É uma proporção. Então aqui próximo, ó. Aqui, no caso, já vou voltar para até no anterior. Aqui está a comparação dos 3. Então, onde está o vermelho seria reagente. Ó, diminuiu. Né? 4. Aqui N2 e aqui H2. Aí quando diminui o outro, temos mais N2 e muito mais. Por que a curva azul é mais alta? Porque a cada 1 N2 é produzido 3 de H2. Olha a proporção. Então aqui esse cara aqui sobe muito mais rápido. No mesmo instante. Porque a cada 1 N2 formado, forma 3 de H2. 2, 6, 3, 9, 10, 30. É 3 vezes mais rápido a formação de H2. Por isso a curva dele maior. E olha o tempo zero. No tempo zero, não tem nada deles. Não tem nada deles. E o reagente, máximo. Conforme o reagente virando produto, aí os dois começam a subir. Ok? E aí a gente pode fazer a proporção aqui, ó. Né? Então aqui seria, ó, a proporção é 2 para 1. Vou separar isso aqui, ó. A cada 2 NH3 produz 1 N2 e 3 H2. Se eu tivesse 4, daria 2 e 6. Se for reagir 2, produz 1 e 3. Se tivesse 1, meio e 1,5. Segue uma proporção, 2 para 1 para 3. 2 para 1 para 3. Tá? Então segue uma proporção estequiométrica. Resumidamente, 8 e 3, vou continuar mais um pouco, porque daí tem teoria, não é cálculo, muito cálculo ainda, em teoria. A velocidade de uma reação depende do tempo e a quantidade que eu tenho, final menos inicial. Essa quantidade pode ser mol, pode ser massa, pode ser concentrações. Tá? A fórmula está entre módulo, porque o módulo neutraliza o valor negativo. Esse caso dá valor negativo porque estou lidando com reagente. Tá? E segue uma proporção estequiométrica. Beleza, foi tudo isso resumidamente o que eu falei. Ok? Aí a formulazinha, de novo. Tá? Aqui um ponto interessante, pessoal, podemos dizer aqui, uma concentração, ó, reagente diminui, colchete é mal político, então a quantidade de reagente começa a diminuir, a quantidade de produto começa a aumentar, e a velocidade começa alto e começa a diminuir a velocidade. A velocidade, essa velocidade, com certeza, é dados de reagente. Reagente. Por que reagente? No tempo inicial, 0. Pessoal, se tem 10 homens, 10 mulheres solteiros, eles vão querer formar casais. É muito mais rápido, entendeu? Conforme o casal vai se juntando, o que sobra de homem e mulher não vai formar casal. Então a velocidade de formação do casal vai cair bastante. Então, toda reação
a produção inicial é rápida e ele vai decaindo, a velocidade da reação está decaindo, porque se diminui a quantidade de reagentes. Ok? Em forma de gráfico apresentado aí. Tá? Então, como que isso pode ter? Teremos atividade 2, teremos 3 atividades no mínimo durante esse último bimestre agora, para fechar o conteúdo. E aí você vai ver o gráfico, análise de gráfico. Acabei de falar sobre isso. Ok? Ponto. Agora vem um pouco da teoria. Bem que até agora não teve muito cálculo, né? Não teve muito cálculo. Só tem aquela fórmula só. Aí, qual que é a teoria? Primeiro, pessoal, você tem que saber o seguinte. Para que tenhamos uma reação química, as moléculas precisam se encontrar. Os reagentes. Eles têm que se encontrar uma com a outra. Ué, deixa eu ver. Aí. Como assim que tem que se encontrar uma com a outra? Então, aqui, por exemplo, aqui uma molécula A. Aqui A, eles vão reagir com B. Eles vão ter que se encontrar, ok? Eles vão se chocar. Literalmente falando, eles vão se chocar uma com a outra. E quando se choca esse intermediário, aqui é transição, uma reação química sim vai ter transição, mas a transição vai durar segundos, milésimos, transição. E aí quebra no meio, formando um produto, ó, moléculas diferentes do que era antes. Essa transição aqui, que é o nosso foco agora, ele é chamado de complexo ativado. Aí o nome. O complexo ativado só vai ser formado quando ele vai ser uma reação efetiva. O que quer dizer uma reação efetiva? Que a reação realmente vai acontecer. Que o choque, que as moléculas se encontraram e se chocaram perfeitamente correto. Na posição correta. Como assim, professor? Ele não se encaixa sozinho? Não. Pessoal, as moléculas que estamos lidando, reagindo, não são seres vivos. Então, você imagina esse quadro, meu escritório aqui, aqui as moléculas vão bater para lá e para cá, aleatório. Para ter uma reação, as moléculas têm que se encontrarem. Não é igual nós seres vivos, quando a gente está afim de alguém, chega até alguém, entendeu? Ou não, né? Chega até alguém. Então, você tenta fazer esse encontro. Porque você é um ser vivo pensante. Mas as moléculas não são seres vivos. Mesmo que tenha reação química, mas primeiro eles têm que se encontrar. Vamos, como vamos se encontrar? Vamos bater aqui, bater lá, bater até uma hora, o tempo X, encontra-se. E não basta encontrar. Durante o encontro, a posição está correta, a posição do encontro. É como você quer abraçar alguém. Quando todo mundo estiver vacinado, tu vai querer abraçar alguém. Quando você abraça alguém de frente. Você não vai abraçar alguém de costa, entendeu? Aí é outra coisa, não é abraçar. Você não abraça alguém de lado. Quer abraçar? É de frente. Tem uma posição correta para isso. Então, além do encontro das moléculas, reagente, as posições do encontro têm que estar corretas, encaixada. Quando é encaixada em posição correta com energia, chamamos de complexo ativado. Então, complexo ativado é uma forma de transição que vai produzir o produto, que vai virar produto. Isso cai nos vestibulares da vida aí, para quem saiu recentemente do ensino médio. Né? Complexo ativado, que é esse meio aqui, ó. Esse meio. Que é um passo para produzir produto. Tá? Então, um passo para produzir produto. Complexo ativado. Ok? E aí temos que entender um pouco da teoria aí, mais teoria. Teoria das colisões. O que é teoria das colisões? Para que tenhamos uma reação que são coisas básicas, que é lógica. Para que tenhamos uma reação química, as moléculas precisam se encontrar. Beleza. Se não tiver encontro, não tem reação. Ok? É a tal situação. Ah, eu tô sozinho. Faz tempo que não pego ninguém. Ou vice-versa. Eu encontro namorado. Mas se você está em casa só assistindo Netflix, ou Amazon Prime, você não vai encontrar ninguém, entendeu? Você está em casa. Para ter uma reação, você tem que encontrar alguém. Socializar.
Então tá aí o pensamento. Então as moléculas, mesma coisa. Para que o reagente possa reagir, tem que se encontrar. Além da energia, a posição tem que ser apropriada. Na hora do choque, encontro. Está na posição apropriada. Né? É tipo dar um abraço. Às vezes você abraça alguém, não rola química. Às vezes abraça alguém, rola química. Né? Todo ser humano já sentiu isso, acredito eu. Então, na hora do abraço, também o encaixe, o posicionamento das moléculas tem que estar perfeita. Se não estiver perfeita, não rola química, não tem reação. Mesmo que as moléculas se encontrem. E outra coisa, a energia do encontro. A energia do encontro importa. As moléculas podem se encontrarem e podem estar na posição correta. Mas naquela hora do encontro, não rolou química, não rolou energia, não foi uma... Sabe aquele tchan? Tchan. Né? Podemos dizer, se fosse comparar com os seres humanos, a tal pegada. Nossa, não tem pegada esse cara. Nossa, esse cara tem pegada. Ou aquela menina tem pegada. Vice-versa. Ok? Você ser machista. Então, ou seja, a tal pegada, que é encontro. Nossa senhora. Então, não basta apenas... pessoal, é muito Nutella. Isso quer dizer, para ter reação química não é fácil. Por isso, muitas vezes tem que aquecer. Para que possa ter uma reação, você tem que aquecer, porque banho-maria, colocar no fogo direto, aquecimento direto, por quê? Para que as moléculas fiquem mais energéticas, mais energia, para que se encontrem mais vezes e tenha mais choque. E um desses choques encaixa perfeitamente. No frio, demora a reação. Por que o frio demora a reação? Porque a molécula está assim, ó. Até se encontrar, tu já está velho já. Entendeu? Demora para ter mais choque. Então, aí vem essa tal chamada teoria das colisões. Para ter uma reação química, tem que ter o quê? Encontros, energia e posição correta. Os 3 fatores da teoria das colisões. Encontro, energia e posições corretas. Beleza? Então, para abraçar alguém, a gente abraça de frente, não abraça de lado, nem de costa. Nem me abraça de costa. Aí não é abraço. Certo? Então, teoria das colisões. Tá? Então, olha só que legal. Essa animação, esse desenho, demonstra isso. Eu tenho, ó, o azul encontra aqui, mas eles vão se encontrar na posição linha reta. Se encontraram. Aqui, pessoal, apenas o laranjado encontrou o azul aqui, ó. Esse vermelho aqui ficou fora, não encontrou esse azul. Ou seja, posicionamento errado. Olha isso aqui, olha o efetivo aqui, ó. Aqui é o correto. Olha a reação química hipotética aqui. Um azul encontra vermelho, aí forma, ó, casal azul-vermelho, e o outro azul encontra laranjado, formando o casal azul-laranjado. Tudo bem? Tem esse significado aí, ó. Esse é o casal, azul-vermelho, azul-laranjado. Aí, porque eles se encontraram, tá? Eles se encontraram. Mas aqui não, aqui apenas o azul encontrou laranjado. E esse azul aqui não encontrou o vermelho, porque durante o encontro, o posicionamento estava errado. E vamos se encostar? Vamos se encostar, mas não vai rolar química. Quando não rola química devido a posicionamento, chamamos de reação não efetiva. Foi uma reação química não efetiva, devido a posicionamento aí. Então, para abraçar alguém, a gente abraça de frente, tá? Ninguém vira as costas e me abraça de costa. Aí é outra história, não é abraço, não. Ok? Então, posicionamento importante. Não. Essa energia de ativação vou deixar para a próxima, porque é meio longo. Eu não queria falar sobre isso agora. 8 e 12. Vamos ver se tem o que eu quero ainda. Sendo obrigado. Sou obrigado a falar. Vamos falar sobre ela. Outra coisa que precisamos saber, pessoal. Durante o encontro das moléculas reagente, para formar esse complexo ativado, além do posicionamento correto, tem que ter energia, né? O tal da energia. Química. Aí rola química. Essa energia necessária para ter uma reação, aquele choque, aquela pegada boa para rolar uma química, senão não rola química. Essa energia numa reação, chamamos de energia de adivação.
isso cai pra caramba. Quem saiu recentemente do ensino médio, recentemente entre aspas, isso cai pra caramba no vestibular do Enem. Energia de ativação, que é EA, seria a energia mínima para ter reação química. Para ter reação. Se não alcança esse mínimo, não vai ter reação. Ok? A energia de ativação é um obstáculo a ser vencido. É o mínimo que tem que alcançar. Então, as moléculas têm que se bater entre elas, tem uma energia mínima. Se não alcança a batida, não alcança o mínimo, não vai ter força suficiente para quebrar e virarem novos compostos. Em termos de gráfico, essa energia de ativação, a gente sempre olha o seguinte, olha a linha aqui, ó. Começo e aqui é o fim. A gente olha o começo da montanha, aonde ele estava, até o alto da montanha. Esse trecho que eu estou pintando aqui, tentando fazer uma linha reta, é o que chamamos de energia de ativação. É o valor energético que tem que alcançar. Se não alcança esse valor energético, essa montanha, não tem reação química. E se ultrapassar? Tem reação. E se bater igual? Tem reação. E se for menos? Não tem reação. Então, a reação, energia de ativação é a energia mínima necessária para ter uma reação química. Em termos gráficos, ele surge como se fosse uma montanha. Então, o poder da batida tem que ultrapassar o poder dessa montanha, que normalmente é calculado em joule ou quilojoule, ou caloria ou quilocaloria, tanto faz. Que é aquecimento. Então, por exemplo, você consegue cozinhar uma comida sem cozinhar, sem usar fogo? Não dá. Você tem que aquecer para que tenha uma reação quebra da estrutura, amolecer a comida. Isso é energia mínima. Água fria, você não vai cozinhar nada. Tá? Não vai cozinhar nada. Ok? Então, aqui, por exemplo, né? Olha só, olha o tamanho dessa energia. Aqui precisa de uma energia gigantesca. Olha o tamanho dessa montanha. Eu vejo o começo e até o alto da montanha. Quanto maior essa montanha, quer dizer que a reação é mais difícil de acontecer. Eu preciso fornecer muita energia para acontecer. Tá? Porque a nossa leitura está sempre da esquerda para a direita. Então, o caminho da reação é esquerda para a direita. Então, olha o tamanho da montanha aqui, meu Deus, meu Pai do céu. Que montanha? Começo com o alto da montanha. Quanto mais alta a montanha, mais difícil de acontecer a reação. Porque eu preciso fornecer muita energia. Quando a montanha é mais baixa, aqui é alta ainda, ok? Mas quando a montanha é mais baixa, aqui, ó, essa montanha é bem mais baixa comparada com a outra reação química. Então, aqui é mais fácil de acontecer. É mais propício de acontecer. Tá? Por isso, tu tem que entender as equações químicas. Entender as reações químicas. Ok? Beleza? São 8h17, tá? Então, basicamente, aqui, finalizar esse nosso primeiro encontro. Na aula que vem, segunda-feira que vem, vou voltar um pouco sobre energia de derivação e vamos entrar, né, interpretar um pouco dos valores numéricos e entrar em fatores que influenciam e vamos entrar em outros cálculos também da matéria cinética química. Pessoal, ficou... isso é um H, professor. Ixi, Luiz, eu tô pegando aquela conversa só depois, sabe? Depois que cair, era um H. Ah, tá. Ah, não, olha H. Pego atrasado a conversa aí e fica meio perdido. Então, pessoal, beleza? Fica alguma dúvida? Tranquilo essa parte inicial? Ou para a gravação?